deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Uma boa noite, meu querido, minha querida. Deus te abençoe nesta hora. Meu nome é Alexandre Gouveia Faria, sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, em Niterói, e quero dizer para você que é um prazer poder, nesse momento, estar presente no seu lar, na sua casa, nesse momento, nessa sua bondade de dar atenção a essa transmissão nesta hora. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e todos os seus. Hoje é um dia, nós temos 3 motivos para nos alegrarmos nesta noite. Primeiro, que hoje é domingo, dia do Senhor. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ressuscitou no domingo e a igreja passou a celebrar o domingo. Nós agradecemos a Deus em segundo lugar, porque hoje é dia das mães. Hoje é o dia que a sociedade estabeleceu para comemorar o Dia das Mães. E em terceiro lugar, que hoje nós teremos a nossa ceia virtual. Será a primeira vez na história da Igreja Batista Central do Fonseca que nós teremos uma ceia totalmente online. E hoje nós temos um privilégio ainda mais maravilhoso ainda de termos pessoas que não são membros da nossa comunidade nos dando o privilégio de participarem da ceia conosco. Então, você que tem acompanhado a transmissão, que tem acompanhado os vídeos, que não é membro da Igreja Batista Central do Fonseca, que é membro da Igreja de Cristo, mas não da nossa comunidade, mas que decidiu, que comprou o pão, que comprou o suco de uva para participar desse momento conosco, eu queria te agradecer. Em nome de Jesus, eu quero dizer a você muito obrigado pela sua bondade, pelo seu carinho, pelo seu apreço de participar desse momento tão especial com a família IBC Fonseca. Deus te abençoe sobremaneira nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos agradecer pela vida de Jesus Cristo, pela sua morte e sua ressurreição. Hoje é o dia em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, então nada mais justo do que lembrarmos do sacrifício carmesim. Não só da morte, porque a palavra final de Deus não é morte. A palavra de Deus final é vida. Então nós vamos agradecer pela morte e acima de tudo pela ressurreição, porque Jesus está vivo, em nome dele que nós oramos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Obrigado a Deus por todos que separaram este momento para estarmos juntos nessa transmissão. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje é domingo, o dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje comemora-se o Dia das Mães e nós parabenizamos, ó Deus, todas as mulheres, todas as mamães. E também, ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de celebrar a ceia do Senhor, ainda que em ambiente virtual, ainda, ó Deus, que online,
Ainda que não possamos estar presente, nos cumprimentando, nos abraçando, lembrando um do outro, vendo a face um do outro, ainda que isso não seja possível, a tua palavra está livre no território nacional, especialmente através dos meios de comunicação. E também, ó Deus, nesta noite, aproveitando deste meio de comunicação, aproveitando desse recurso tecnológico que temos, nós vamos nesta noite celebrar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado pela tua morte e pela tua ressurreição. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados e obrigado porque o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. O Senhor venceu o maior de todos os problemas sobre a face da terra, o problema da morte. E é por isso que nós cremos que o Senhor tem poder para vencer todo e qualquer problema sobre a face da terra, porque o Senhor venceu o que é o maior de todos os problemas, a morte. Em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Como nós fazemos dominicalmente, após o momento de oração, nós temos um momento de louvor, de adoração. Então eu peço a você, em nome de Jesus, que se concentre na letra desta canção, que participe conosco, que faça desse momento o seu momento de adoração, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o
Depois de um momento como esse de louvor, de adoração, nada melhor do que nós abrirmos a Escritura Sagrada e podermos encher o nosso coração com a palavra de Jesus Cristo. Nós começamos hoje pela manhã a meditar no capítulo 7 de Lucas, do verso 36 ao verso número 50, sobre o seguinte tema: a compaixão de Deus pelas mulheres. Haveria inúmeros textos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, que nós poderíamos ler, que falam sobre mulher, que dão protagonismo histórico à mulher, que mostra a compaixão de Deus, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus pelas mulheres. E as mulheres, assim como homens, são criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus tem amor, Deus tem compaixão pela mulher da mesma forma que tem pelo homem. Isso me faz lembrar que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, quando foi perguntado a ele sobre quem seria o maior homem da Europa. Perguntaram ao presidente Reagan quem seria o maior homem da Europa. E ele respondeu que o maior homem da Europa é uma mulher, Margaret Thatcher, que governava a Inglaterra nesse momento, né? Todo aquele país com mão de ferro, mudando, fazendo muitas modificações no país, implantando uma nova forma de governo, um novo modelo econômico. E Reagan, então, entendia que o maior homem da Europa era uma mulher. E talvez o maior homem da Europa hoje seja também uma mulher. Talvez seja Angela Merkel, a primeira-ministra, a premier da Alemanha. Está no seu 4º mandato e é uma mulher que tem exercido um poder tremendo, uma influência tremenda na nação mais rica da Europa e numa economia poderosíssima que é a economia alemã. E Angela Merkel está aí, acho que, se não me falha a memória, no 4º mandato. Então também é uma mulher que vai entrar para a história à semelhança de Thatcher, mostrando que as mulheres podem dar grande contribuição à humanidade e ao governo, ou seja, as mulheres têm grande capacidade para contribuir com as sociedades. Lucas capítulo 7, do verso 36 até o verso 50, nós meditamos hoje pela manhã do 36 até o 43. E o verso 43, ele termina 42 e 43, 41 e 42, Jesus conta uma parábola de um credor que dois homens possuíam dívida com esse credor. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. A gente convencionou esse valor, levando em consideração que o denário é a diária de um dia do trabalhador, de um trabalhador braçal. A gente valorizou bem esse denário e convencionamos aí R$200. Então seria uma dívida de R$100 mil, 500 denários. E, do outro lado, uma dívida de 50 denários, 10% disso, uma dívida de R$10 mil. E ambos foram perdoados. Qual dos dois amará mais? É a pergunta. Jesus contou essa parábola para Simão. Ele está numa refeição, provavelmente no almoço, com muitos homens, com um grupo dos fariseus que valorizavam tremendamente a lei, que é um grupo de leigos formado de 6 mil homens em Jerusalém. E esse grupo guardava a lei com muito apreço, chegando a transformar, às vezes, a relação com Deus, a relação graciosa, numa relação jurídica. Então, esse grupo, representado por Simão, convidou Jesus para uma refeição, provavelmente um almoço, e nesse almoço, no momento dessa refeição, uma mulher da cidade, sem identidade, sem nome, um exemplar do gênero feminino, sem qualquer identificação, essa mulher entra com um vaso de alabastro, que era muito caro naquela época, e ela derrama esse alabastro nos pés de Jesus e começa a lavar e a chorar e enxugar com os cabelos. Essa atitude é uma atitude totalmente inusitada, inédita, diferente, quase inacreditável, uma atitude impensável de se ver uma mulher tomar. E essa mulher tomou essa atitude. É bem verdade que no decorrer dessa narrativa a gente vai perceber que essa mulher, muito provavelmente, ela entra ali já com o seu coração transformado. Porque ela entra ali para expressar gratidão. E ela não ouviu pregação de Jesus enquanto estava naquele almoço, naquela refeição. Provavelmente ela ouviu antes. Ela ouviu Jesus falando em algum lugar, ela ouviu Jesus conversando, ela ouviu Jesus fazendo algum milagre, algum contato com o Filho de Deus ela teve. E ao ter esse contato, ao ouvir, ao presenciar a mensagem salvífica, essa mulher teve uma experiência de conversão. Então ela entra naquele lugar não para ser salva, ela entra para manifestar a sua gratidão, quebrando todos os protocolos da religião, quebrando todos os protocolos
da tradição. Então, essa mulher quebra o protocolo da religião, da tradição e da cultura. Ela é, diante de Jesus, ela é totalmente livre. E o ato dela, longe de ser reprovado e recriminado por Jesus, ele é aprovado. E em relação às atitudes de Simão, esta mulher será enaltecida. Então você veja que Jesus tem uma posição ética, tem uma posição moral, mas ele não é um moralista. O moralista é aquele que leva a moral a uma condição que ele torna essa moral quase uma imoralidade, porque ele estabelece um padrão e um modelo praticamente inatingível e que ele, moralista, só cumpre da boca para fora. Então o moralismo é a imoralidade da moral, ou seja, a moral mal utilizada, quando ela não está a serviço do bem, mas quando ela está, na verdade, para estabelecer um modelo inatingível. Jesus, então, acolhe esta mulher, Jesus acolhe a sua atitude, não sem questionamento, ainda que esses questionamentos não fossem verbalizados, não foram falados. Mas o que Simão pensou, que nós vimos hoje pela manhã, é aquilo que provavelmente os demais homens que estavam ali, também fariseus, também preocupados com o cumprimento da lei, da moral, da ética, provavelmente sentiram no coração. Se este realmente é profeta, se ele é enviado por Deus, então como que ele não reconheceu o gesto dessa mulher, a atitude dessa mulher, o comportamento dessa mulher? Então, Jesus então contou a parábola e depois perguntou a Simão. Simão respondeu, suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, avaliaste bem. Jesus perguntou a ele, na verdade, qual deles vai amar mais o credor? Aquele que foi muito perdoado ou aquele que foi pouco perdoado? Simão responde, olha, eu creio que vai ser aquele que foi muito perdoado. A ideia ali é a ideia de que ela tem uma grande dívida e Simão entende que tem pouca dívida. E esse credor, na linguagem metafórica de Jesus Cristo, esse credor é Deus. Simão respondeu, suponha que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, avaliaste bem. Aí começa a dissertação de Jesus. E voltando-se, verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. 3 coisas que Jesus vai citar que era um hábito que o anfitrião deveria praticar. A água para os pés, o óleo para a cabeça e o beijo, que é chamado o ósculo santo, o beijo no rosto. Simão não terá nenhuma dessas 3 práticas. E Jesus, então, vai fazer uma comparação entre Simão e a mulher de moral duvidosa. Ele, Simão, aos olhos dele, ela é reprovada. Mas aos olhos de Jesus, ela será aprovada e ele será reprovado. Então, diante dos homens que ali estão, Simão é alguém aprovado, ética e moralmente, e também na religião. Diante dos homens que ali estão, esta mulher que não tem nome, que não tem identidade, que é uma mulher supostamente de moral duvidosa, ela está reprovada com um R bem grandão. Mas diante de Deus, daquele que conhece o coração, que conhece os sentimentos, que conhece as motivações, que conhece o arrependimento sincero, que conhece tudo que está no nosso coração, aos olhos de Jesus, ela é aprovada. E ele, Simão, é reprovado. Então o anfitrião da festa
foi publicamente reprovado em relação a ela. Jesus vai enaltecê-la 3 vezes e vai depreciar, não a pessoa de Simão, mas vai depreciar a atitude ou a não atitude de Simão 3 vezes. E vai mostrar que ela fez aquilo que ele não fez, que verdadeiramente o que contava, ela fez de uma forma ainda superior. Vamos examinar? E voltando-se para a mulher, verso 44. Disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Primeira atitude que deveria ser tomada pelo anfitrião ao receber o hóspede. Lembre-se, você está na Palestina, onde o calor é intenso, onde não existe o recurso que nós temos hoje, onde não existe carro, onde não existe ônibus, não existe metrô, não existe avião, não existe moto, não tem nada disso. As pessoas andavam muito a pé, precisavam de água para os pés. Jesus entra na casa de Simão na expectativa de que vai receber água para tratar os seus pés. E Simão não lhe oferece. Enquanto Simão não oferece a água, deixa a desejar naquela que era uma prática comum da época. O que a mulher fez? Mas ela molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Então, enquanto era exigido de Simão que ele molhasse os pés desta mulher, repare que a mulher tem uma atitude muito maior daquela que Simão poderia ter se ele levasse água para Jesus. Então você perceba que há uma expressão de gratidão, de arrependimento, de alegria na presença do Filho de Deus por parte da mulher que está reprovada aos olhos de Simão, muito mais do que Simão que se acha justo e aprovado por Deus. Segunda observação de Jesus: não me cumprimentaste com um beijo, o ósculo santo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés, desde que entrei. Você consegue imaginar isso? Que ela, ao lavar os pés de Jesus, ao derramar lágrimas aos pés de Jesus, ao derramar alabastro nos pés de Cristo, ao enxugar com seus próprios cabelos, Jesus disse que ela não para de beijar-me os pés. Você já se imaginou beijar os pés de alguém? Você já se imaginou beijando os pés de alguém que acabou de andar numa região onde não existe sapato e não existe tênis? Você já imaginou beijar os pés de alguém numa região onde não existe cortador de unha? Tente perceber, meu querido, minha querida, o grau de contrição desta mulher. Será que seria imaginável para nós pensar no grau de sentimento que está envolvido nesta ação? Só Jesus consegue verdadeiramente saber
o que está no coração desta mulher. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Simão não deu o beijo que deveria dar. Simão não deu a água que deveria dar. Simão não deu o óleo que era sua responsabilidade. Mas essa mulher deu muito mais. Porque ela tinha noção do quanto foi perdoada. Por isso te digo, no verso 47, esse verso tem um problema de tradução. Eu vou ler este verso na versão que eu uso aqui perante vocês, que é Almeida século 21. Então eu vou ler Lucas 7, 47 na Almeida século 21 e depois eu vou ler na Bíblia King James, que será o mesmo texto, Lucas 7, verso número 47. Porque existe aqui um problema de tradução que causa uma certa dificuldade. Por isso te digo, Jesus falando a Simão, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados. Então aqui na minha Bíblia, na maioria das Bíblias, está no presente, mas esse perfeito passivo, ele poderia muito bem ser traduzido no passado. Os seus pecados, que lhes são muitos, foram perdoados. A tradução mais correta seria essa. Ou seja, essa mulher está vivendo ali um momento não de salvação, mas essa mulher está vivendo ali um momento de gratidão. Na verdade, houve uma experiência salvífica em algum momento anterior a esse encontro. E quando ela chega ali e está diante de Jesus, ela já havia experimentado, já havia saboreado essa experiência salvífica. A ideia do perfeito passivo dá mais a ideia de passado, de um acontecimento em um passado que deixa a sua virtude para a posteridade. É a espécie de um ponto com uma reta. Alguma coisa aconteceu em um ponto do passado e deixa a sua virtude para a posteridade. Continuando, os pecados dela que são muitos, lhes são perdoados. Repare que está na voz passiva. Então o judeu, para não pecar contra Deus, ele escrevia naquilo que nós chamamos de passivo divino. Os pecados lhes são perdoados. Mas quem é o agente dessa passiva? Quem pratica essa ação? Na verdade, a mulher sofre a ação, lhes são perdoados. Mas quem perdoou? Este tipo de voz passiva, o chamado passivo divino, tem Deus como agente da passiva. Então ela é perdoada, ela sofre a ação de ser perdoada, porque Deus a perdoou. Pois ela muito amou. Então, nessa tradução, existe essa complicação com essa conjunção, pois ela muito amou, porque dá a ideia de que o perdão foi porque ela amou, quando, na verdade, a ideia mais exata é o contrário. Ela manifesta o amor porque foi perdoada. Então, eu estou lendo na Almeida século 21 e daqui a pouquinho vou ler na Bíblia King James e você vai perceber que a tradução é um pouquinho diferente, porém mais exata e mais precisa. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Verso 47. Agora eu vou ler na versão King James, o capítulo 7 de Lucas, no verso número 47. Eu queria que você prestasse atenção porque é ligeiramente diferente, mais exato e mais preciso, de acordo com o texto grego e de acordo com a parábola que Jesus contou anteriormente. Porque Jesus mostrou que a gratidão é manifesta a partir do perdão. Alguém recebe o perdão e manifesta então a gratidão. Então, na situação da mulher, ela teria que manifestar a gratidão como consequência do perdão.
Então ela foi perdoada, como consequência do perdão, ela manifesta a gratidão. É desta forma que está na parábola. E você vai dizer assim, mas pastor Alexandre, essa é a interpretação correta da parábola? Sim, porque Simão vai fazer esta interpretação da parábola. E Jesus vai dizer, avaliaste bem, você está certo. A interpretação é essa. A gratidão será manifesta de acordo com o perdão. Então vamos olhar a versão King James, Lucas capítulo 7, verso número 47. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Então, esta é a ideia exata do texto. Aconteceu em algum momento anterior a esse encontro, essa mulher ouviu a palavra de Jesus, ouviu um testemunho, ouviu alguém falando sobre ele, presenciou algum milagre, de alguma forma a mensagem do evangelho chegou até ela e ela creu nessa palavra. Agora ela se apresenta diante de Deus para manifestar a gratidão, para manifestar o amor, a graça que uma vez atingiu seu coração. Então ela não entra neste ambiente para ser salva. Ela entra nesse ambiente para manifestar a gratidão de alguém que já era salvo. Então quando há avaliação no início da narrativa de que entra ali uma mulher que é da cidade, de moral duvidosa, uma mulher pecadora, na verdade todo esse enredo não leva em consideração aquilo que já aconteceu no coração. Dentro do coração, ela foi transformada. Você perceba como a nossa subjetividade, como as nossas avaliações são capazes de errar. Como que nós podemos errar nas nossas avaliações. Ou seja, nós estamos vendo uma realidade, mas nós não sabemos o que aconteceu no coração. Nós estamos olhando todo o estereótipo. E o estereótipo caminha numa direção, mas o que aconteceu no coração caminha numa outra direção. Nem sempre as duas realidades se manifestam. De repente alguém tem um hábito, tem uma prática na vida cristã que você não tem. Mas isso não quer dizer que essa pessoa esteja errada. Apenas aquilo não faz parte do meu hábito cristão. Se nós formos a outros países com outras culturas, nós veremos que o momento de louvor, de adoração, é totalmente diferente do Brasil. Eles estão cometendo pecado? Não. É uma outra realidade, é um outro hábito cristão, é uma outra cultura. E, enfim, essa cultura vai interagir com o evangelho. Aquilo que é ético, a gente tem que ter o maior cuidado ao perceber e ao avaliar. Mas aquilo que é cultural, nós precisamos entender e dialogar com essa cultura. Então, verso número 47. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque, na verdade, Simão, ele manifesta um tipo de sentimento onde é como se ele não precisasse de muito perdão. Porque ele entende que ele é cumpridor da lei, ele é guardador da lei. Então Deus me perdoou, verdade, eu preciso me arrepender e de me converter. Mas eu não preciso tanto assim como essa mulher pecadora que está perto de mim. Ou seja, o olhar de Simão para ela é um olhar depreciativo, olhando para ela como se ele possuísse um salvômetro, que fosse capaz de identificar a quantidade de pecado que uma pessoa tem. Bem, o estereótipo pode nos dizer alguma coisa. O estereótipo pode ser de uma outra cultura, de uma prática, de uma realidade que não coaduna com a nossa. Mas eu não tenho como avaliar o que está no coração. Por que Simão comete esse equívoco? Porque ele parte de uma premissa onde o mais importante na relação, na espiritualidade, é o cumprimento da lei. Essa relação na vertical, que deve ser uma relação com o Criador, graciosa, prazerosa, cheia de amor, cheia de alegria, se transforma numa relação jurídica, onde o mais importante é cumprir mandamentos e regras. Essa é a ideia de Simão. Essa é a ideia do farisaísmo. Essa é a ideia dos religiosos de nossos dias. Eles esgotam a relação com o sagrado a partir do cumprimento de normas e regras. Só que eu quero dizer para você, a virtude não é um monopólio da igreja, não é um monopólio cristão. Você vai encontrar pessoas cristãs que possuem uma ética exemplar e você vai encontrar pessoas não cristãs que também possuem uma ética exemplar. Basta a pessoa ter sido criada num lar onde há a valorização da ética. Você vai encontrar pessoas cristãs que são honestas e você vai encontrar pessoas que não são cristãs, que também são honestas, que pagam suas contas em dia, que honram o trabalho, que não chegam atrasados. Ou seja, nós, enquanto cristãos, não detemos o monopólio da virtude. Segundo lugar, a ética não dá salvação, não tira e não mantém. Se você disser que a falta de ética
pode tirar a salvação de alguém, então o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa tendo uma ética exemplar, ela pode ser salva a despeito de Jesus Cristo. Isso não é verdade. Ela pode ter um comportamento ético excelente, o que é uma necessidade na sociedade. Só que a ética era horizontal, vale para o nosso próximo. No céu vale o quê? Não a nossa ética, mas vale a fé. Ou seja, nós somos salvos por causa da justiça passiva, aquilo que Jesus praticou na cruz do Calvário. A justiça ativa é aquela que nós praticamos diante dos homens, à medida que cumprimos a lei da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da lei orgânica do município, respeitamos o próximo, a justiça nunca vai nos interpelar, nunca vai nos acusar, nunca vai nos incomodar. Mas diante de Deus, essa justiça ativa, que vale na horizontal, não tem nenhum valor na vertical. A justiça que nos absolve diante do tribunal de Deus é a justiça passiva. É aquilo que Jesus praticou na cruz do Calvário, a morte dele na cruz do Calvário. E nós nos apropriamos dessa justiça. Ela é creditada na nossa conta. E mais, o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Olha o que aconteceu na cruz. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Ao crer em Jesus, você é uma pessoa perdoada. Verso número 14, Colossenses 2,14. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Então o escrito de dívida que existia contra nós foi cravado na cruz. E é na cruz que nós encontramos a salvação. Verso número 48. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Repare, Jesus não está comunicando a ela que ela está sendo perdoada naquele momento. Jesus está, na verdade, ratificando aquilo que Deus já havia feito naquele encontro anterior que ela já havia tido ao crer na mensagem de Jesus. Então, ela já entrou ali com uma experiência salvífica, ela já entrou ali perdoada, e Jesus está mais uma vez confirmando, minha filha, creia que os seus pecados literalmente já foram perdoados, já estão perdoados. Uma pessoa que crê em Jesus é uma pessoa perdoada. A forma como Deus olha para nós é através de Jesus Cristo. Enquanto quando nós somos perdoados, Deus olha para nós através de Jesus Cristo, através da perfeição de Jesus Cristo. É que Deus nos enxerga. Então Deus olha para você sem culpa alguma. Verso 49 e 50. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Romanos 5:1, o apóstolo Paulo vai dizer, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A paz do mundo nada mais é do que o intervalo entre duas guerras. Vem uma guerra, vem uma pandemia, vem uma crise mundial, vem um ato de terrorismo, a nossa paz acaba. A paz na vertical, a paz em relação a Deus, é uma paz que só pode ser alcançada através de Jesus Cristo, porque Ele, Jesus, Ele é a nossa paz. Para o mundo, a paz é um evento. Para o mundo, a paz é uma condição. Para o mundo, a paz é ausência de conflito. Para Deus, a paz é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós só conseguimos ter essa paz ao nos arrependermos do nosso pecado e reconhecermos Jesus como nosso Salvador. Creia nele e serás salvo.
tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento e enquanto estivermos louvando, reflita sobre a letra dessa música. Ela tem muito a te falar. És o tudo, a luz do mundo que brilha na escuridão. Antes do tempo, tens o segundo, a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde resistir tua luz. Prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave que me libertou. Pai, consumado está, livre eu sou. Profundo abismo eu chegar, o seu olhar de amor me encontrará. És meu tudo, és meu tudo. És o tudo, a luz do mundo que brilha na escuridão. Antes do tempo, tens o segundo, a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde resistir tua luz. Prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave que me libertou. Pai, consumado está, livre eu sou. Se eu me perder, és minha salvação. Se eu cair, tu me estendes a mão. És meu tudo, és meu tudo. Se no mais profundo abismo eu chegar, o teu olhar de amor me encontrará. És meu tudo, és meu tudo. Se eu me perder, és minha salvação. Se eu cair, tu me estendes a mão. És meu tudo, és meu tudo. Se no mais profundo abismo eu chegar, o seu olhar
és meu tudo, és meu tudo. Esse é um momento muito especial e muito significativo. É o momento em que nós estaremos distribuindo pão. Você, aí na sua casa, para os seus. Se você está sozinho ou sozinho em casa, não há nenhum problema. Você vai pegar um pedaço de pão e nós estaremos comendo esse pão. Esse pão, ele não se transforma no corpo de Cristo, mas ele simboliza o corpo de Jesus vertido na cruz do Calvário. Enquanto eu faço essa ministração, eu peço a você que vá distribuindo o pão aos membros da sua família que estão nesse momento nos acompanhando. Esse pão, ele não é o corpo de Cristo, ele não se transforma, ele apenas simboliza o corpo que foi vertido na cruz do Calvário. E quando nós comermos esse pão, nós vamos imediatamente entrar em oração. Só que essa oração você vai orar enquanto vai estar tocando uma música. Então você vai estar comendo o pão, mastigando o pão, e você vai estar silenciosamente orando ao Pai Celestial. Enquanto isso, vai tocar uma canção, e quando terminar a canção, eu voltarei e a gente vai então beber o cálice. Então vamos comer o pão neste momento, façamos. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Cantemos juntos, pão da vida. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Ele é o nosso príncipe da paz. Oh, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Eu tenho em minhas mãos o cálice com suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Enquanto nós fazemos essa ministração, eu peço a você que distribua o cálice ou o copinho para os membros que estejam participando desta transmissão. Se você está sozinho ou sozinha em casa, não há nenhum problema, você deve segurar o cálice para nós tomarmos juntos. Este suco de uva, ele não vai se transformar no sangue de Cristo, ele vai continuar sendo suco de uva, mas Jesus disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Então a ceia para nós é um memorial que nós fazemos até que ele venha, até que ele volte.
Então, em nome de Jesus, vamos beber o cálice nesse momento, e ao bebermos o cálice, imediatamente vai entrar uma música e você deve orar durante o momento em que essa canção estiver tocando. Façamos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Hoje a nossa noite foi uma noite assim muito especial, pelo menos para mim como pastor. Nunca celebrei uma ceia virtual, não tinha nem ideia de que algum dia na minha vida faria isso. Então hoje é um dia muito marcante para mim, porque normalmente os membros da Igreja Batista Central do Fonseca participam da ceia, e para mim é uma grande alegria participar desse momento todo segundo domingo, mas as circunstâncias mudaram um pouco as coisas e nós tivemos de ter essa ceia. Mas por outro lado, foi extremamente positivo, porque creio que há pessoas que eu não teria a oportunidade de ministrar a elas, porque fazem parte de outra comunidade, mas que bondosamente me disseram durante essa semana que estariam ceando conosco no dia de hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aos membros da Igreja Batista Central do Fonseca, que participaram deste momento de alimento espiritual, e quero agradecer de uma maneira muito especial aqueles e aquelas que não são membros da Igreja Batista Central do Fonseca, mas que bondosamente decidiram participar conosco. Muito obrigado pela sua presença, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma semana excelente. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos de quarentena. Então eu peço a você que ore pela gravação desses vídeos, para que a gente continue mantendo essa chama acesa. Eu conto com a ajuda de uma pessoa aqui na igreja que muito me ajuda, que é o seminarista Gabriel, que tem ajudado nessas gravações, na confecção, na elaboração. Depois que eu faço a minha parte, ele tem todo um trabalho em cima de técnica para ficar da melhor maneira para que você possa assistir. Então você ore por esse trabalho, para que a gente possa continuar desimpedidamente. E nesse momento nós vamos orar, e com essa oração nós estaremos encerrando o culto desta noite. E o meu pedido a Deus é que o Senhor te dê uma semana excelente. Apesar de você não estar podendo circular muito, deve ficar em casa, mas dentro da sua casa, que seja um tempo de paz, que seja um tempo de refrigério, que seja um tempo de proximidade. Não deixe que as circunstâncias, que as dificuldades financeiras, que as incertezas
prejudiquem o relacionamento familiar. Este tempo de coronavírus vai passar. Em algum momento haverá um novo tempo. Então, eu te peço encarecidamente, não deixe cicatrizes no coração de seus familiares neste tempo. Não deixe feridas por causa desse tempo. Porque com a ajuda de Deus, com o trabalho das nossas autoridades, com os profissionais da área da saúde, nós vamos vencer esse tempo. Em nome de Cristo, nós venceremos esse tempo. E quando tudo isso passar, que você não seja responsável por nenhuma cicatriz no coração de ninguém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de celebrarmos a tua ceia, a ceia do Senhor. E te agradecemos, ó Deus, pelos membros da Igreja Batista Central da Fonseca e por todos os irmãos queridos e amados que bondosamente separaram este momento para estarem conosco. Abençoa, Deus, a todos, cuida de todos, ainda que não haja, ó Deus, mobilidade urbana, ainda que a recomendação seja de ficarmos em nossa casa, que seja um tempo de refrigério, que seja um tempo de alegria, que seja um tempo de maior conhecimento, que seja um tempo de paciência, que seja um tempo de tranquilidade em meio à provação, com a fé firmada em Ti. Abençoa, Deus, as famílias, abençoa os profissionais, abençoa a alimentação da família, abençoa as contas da família, abençoa os recursos da família, abençoa o salário da família, abençoa a renda da família, abençoa a saúde da família. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Mas